Olá, aqui é o Dr. Douglas Bellomo e hoje vamos falar sobre a formação profissional de um profissional de saúde. Então, quando um cliente chega para mim e faz a seguinte pergunta: doutor, o senhor vai me cobrar consulta para dar só uma olhadinha? É uma pergunta que me irrita profundamente. Principalmente porque aquele paciente não sabe de nada do que um profissional de saúde passa para chegar ao ponto em que ele chegou. Então começa desde a graduação da faculdade, onde você estuda as matérias básicas, até galgar conhecimento para ir para a parte profissional. E depois disso, isso não acaba na faculdade. A faculdade é um primeiro degrau. E aí depois disso vem o quê? Cursos de especialização, mestrado, doutorado. Ou seja, você está ampliando o seu horizonte de conhecimento. Isso tem custo, e um custo muito alto, não só dos cursos em si, como também do seu tempo e às vezes de deslocamentos que você tem que ir a outra cidade para fazer o curso desejado. Então, esse conhecimento ao longo dos anos, que nós chamamos de um estudo continuado, é fundamental para todo profissional de saúde que quer se manter atualizado e, óbvio, oferecer o que ele tem de melhor para o seu paciente, para que você resolva o problema com a mais eficácia possível. Então, na formação do profissional, a gente sempre estuda o paciente doente, não a doença. Então, não é quando vem um paciente aqui, não é uma boca que veio. Junto com essa boca veio uma pessoa, um ser humano. E é isso que a gente procura abordar em todos os tratamentos. Então, nesses tratamentos, nós estudamos os sinais e sintomas, ou seja, tudo que você detecta pelos sentidos, visão, audição, olfato, que o profissional percebe no paciente, e os sintomas, que é o que o paciente relata por sentir dor, sentir desconforto, ou seja, a parte que ele percebe a doença. Juntando isso, então, essas duas variáveis, sinais e sintomas, você elabora um diagnóstico, ou seja, o que esse paciente tem. E a partir daí, então, você estabelece prioridades do tratamento e um planejamento adequado para aquele caso. Isso passa, então, na sequência, por uma execução do tratamento e a conclusão do tratamento, a finalização. Então, uma coisa muitíssimo importante na prática clínica diária, além do estudo continuado, é o estudo de pesquisas científicas. Por quê? A odontologia ou qualquer área da medicina baseada em fundamentos científicos, ela é extremamente segura, porque isso já foi estudado, isso dá certo ou isso não dá certo. Então, o que eu aprendi há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, algumas coisas, hoje já não se aplica, porque a ciência derrubou. Então, isso é uma coisa extremamente dinâmica e que todo profissional de saúde tem que estar atento a essas mudanças, essas variáveis. Né? Então, na minha formação em odontologia, eu sempre aprendi que as 3 maiores doenças na sequência de prioridades que mais incidiam na população eram cárie, doença periodontal ou da gengiva e má oclusão, a forma como os dentes se relacionam durante a mastigação, a grosso modo. Mas, de um tempo para cá, tem-se muito estudado uma outra doença que há pouco tempo, ou há um bom tempo atrás, já poderia estar entre nós, mas nós não tínhamos a formação e a sensibilidade de perceber, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. E é sobre esse tema que nós vamos daqui para frente falar sobre cada detalhe dessa síndrome. Então, quando o profissional se forma, ele tem um custo para montar o seu consultório, dependendo do profissional, isso como um psicólogo, por exemplo, que precisa de pouco mobiliário, e de um oftalmologista, um exemplo. Ele tem aparelhos ali no consultório, com certeza acima de 6 dígitos. Então é o valor de um carro para cada equipamento. Mas o cirurgião dentista, ele tem um custo sim, com consultório, equipamentos, acessórios e também de materiais. Então tudo isso tem que ser calculado. E além de montar um consultório, você tem que manter esse consultório. Então essa manutenção também não é barata.
E isso estão incluídos custos fixos e custos variáveis. Custos fixos, por exemplo, aluguel, secretária, impostos, enfim, uma série de tributos que incidem. E também os custos variáveis, como, por exemplo, pagamento a terceiros, como protéticos, como dentais, onde a gente repõe, a gente compra os materiais que a gente usa na prática clínica. Então, tudo isso tem um cálculo que é feito e que dá o custo da hora trabalhada desse dentista. E nesse custo você tem que somar também o tempo de experiência do profissional. Quanto mais experiente, mais valor ele tem. Então, quando você ficar tentado a fazer essa pergunta com qualquer profissional de saúde, principalmente cirurgiões dentistas, doutor, o senhor vai me cobrar consulta para dar uma olhadinha? Não faça mais isso, meu amigo, pelo amor de Deus. Agora você entende, eu creio. Você me desculpe se eu fui agressivo e aqui em alguma colocação, mas é uma pergunta que me irrita e com certeza irrita muitos outros profissionais. Valorize o profissional de saúde, porque ele valoriza o seu problema, ele valoriza a sua saúde. Isso tem que ser uma relação recíproca. E são excelentes relações profissionais-pacientes, nascem desse respeito mútuo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe com aquela turminha, com aquele grupo de WhatsApp que você está sempre ativo nele. E inscreva-se aí no nosso canal para que você receba os avisos dos próximos vídeos que virão na sequência. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua atenção. Um forte abraço e fiquem com Deus.